Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, Denide. Boa noite, Maria Eduarda. Sejam muito bem-vindos ao programa Alô Jovem, nesse dia 11 do 9. Boa noite, Maria. Está me ouvindo direitinho? Sim, te ouço bem. Aproveito e desejar boa noite para você, Marlene, para a Denide, para a Maria Eduarda. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite, Marlene. Boa noite, Maria Eduarda. Boa noite, Maurício. Feliz em estar aqui na companhia de vocês hoje. Maurício, temos uma colega aqui de constelação, Denise também é consteladora. Aí, Maurício é constelador, é reikiano. Aqui é uma junção de energias maravilhosas, de terapeutas e profissionais da área. Olha, a dona Joanice entrou também. Seja muito bem-vinda, querida. Boa noite.
Boa Liga o noite também, microfone. Janice. Aqui. Pronto, aqui. Chegamos. Boa noite, tudo bom? Tudo bom. Então, hoje, em virtude do nosso programa passado, falando sobre renascer, foi retirado do ar. Nós vamos reiterar o capítulo 12 do livro Missionários da Luz, a reencarnação de Segismundo. Vamos pedir a Eduarda, nossa querida jovem, menos tempo, para começar com a prece e depois vamos entrar nos detalhes do capítulo 12 deste livro maravilhoso. Por favor, Eduarda, é com você a prece. Adorável Mestre Jesus, muito obrigado por estarmos aqui hoje, reunidos nessa noite de quarta-feira, e que nos abençoe hoje por todo sempre, que assim seja. Muito obrigada, Eduarda. Maurício, tu teve a oportunidade essa semana de ler o capítulo? Sim, li. E avancei, tinha avançado até para o 13 já, né? Eu acho que eu vou estar meio apatraiado das ideias aqui, que vão misturar um pouco. Mas brincadeiras à parte, eu lembro do 12, sim. Nossa convidada de hoje é Denide. Denide, você quer falar assim, quais as suas impressões no primeiro instante do capítulo, para que a gente vá descortinando as impressões de cada um de nós, o que ficou na gente em relação ao capítulo 12? Esse capítulo 12, ele é bem extenso, é bem complexo, é bem profundo, e ao mesmo tempo ele é encantador, porque ele nos revela várias possibilidades e, sobretudo, nos revela sobre a maravilhosa sapiência de Deus, o poder misericordioso de Deus em nos oportunizar uma reencarnação e está nos oportunizando a todo momento aprendermos e utilizarmos, né, de todos os recursos que temos ao reencarnarmos. Fiquei encantada com a parte que se descreve e que é demonstrado ao André Luiz sobre a formação, o planejamento, né, da encarnação e como os corpos são construídos. Quão maravilhosa obra, né, de Deus, tão perfeita nas suas minúcias, nos seus detalhes, e nos oferecer um corpo maravilhoso, ainda que em algumas situações ele apresente alguns defeitos de fabricação, digamos assim, mas que também vem plenamente acordado com o próprio encarnante, digamos assim, alguém que já vai encarnar, porque decorrente de um aprendizado que ele teve, né, de poder enxergar o que precisava rever na sua vida para poder continuar evoluindo. Então, é um capítulo educativo e maravilhoso. Eu fiquei encantada. Arlene, não está te ouvindo. Eduarda, nos fale das suas pesquisas em relação ao capítulo 12. Eu achei muito interessante, né, pois aborda a reencarnação, né, de Segismundo, né, que ele virou filho daquela pessoa que ele odiava, e nós vemos muito isso, a questão do perdão, da pessoa perdoar, mesmo tendo aqueles defeitos, né, porque ninguém é perfeito. A pessoa perdoar, mesmo aquela pessoa que a pessoa odeia muito, a questão do amar ao próximo, que se a pessoa diz que se ama, também tem que amar o próximo. Porque senão também não ama Deus. Né? Isso aborda muito da questão do perdão. Joanice, quais as suas referências? O que eu achei, o capítulo nos deixou assim bem... Meu Deus, é tanto trabalho para que aconteça uma reencarnação,
a quantas pessoas precisam bater na porta para pedir intercessão para que aconteça a encarnação, mas também que eu fiquei a observar a amizade, a importância dos laços das amizades para interceder por nós no momento da encarnação. Sergimundo estava aqui afoito, desejoso de encarnar, mas aí vem Herculano para pedir intercessão dos nossos amigos espirituais, para que ele possa vir conversar com Adelino, para Adelino aceitá-lo. Então, como sempre dizemos, nunca estamos sós. Então, o que hoje nós construímos aqui encarnado, as nossas amizades, levaremos conosco em outras vidas, em outros momentos. Por isso, a importância de termos esses laços de afinidade, de amizade, de carinho, de respeito um com o outro, porque serve para essa vida e para as próximas encarnações. Oi, Maurício. E você que já está no 13º capítulo. Volta aí para o segundo. Voltando, né? Como aqui foi já mencionado, o que mais assim se destacou para mim, além de toda a complexidade que há, né, das relações entre as vidas da anterior, dessa atual, de todo o trabalho, toda a equipe que está ali envolvida, trabalhando nesse planejamento do plano reencarnatório, de quem vai reencarnar, no caso ali o Segismundo, né? E como, mesmo com toda essa organização, às vezes ainda precisa, como a Joanice trouxe agora, né, a importância de ter uma amizade ali, porque precisou-se dessa amizade, ela foi fundamental para conseguir uma evolução desse processo, né? Então tem toda uma dinâmica ali que, por mais pessoas que estejam envolvidas, às vezes as coisas parecem que vão saindo um pouquinho do eixo, mas tem como sim agregar um recurso diferente, voltar isso no eixo, a complexidade das ações de outras vidas. Ali a gente teve algo de uma interrupção de vida, né? A ação do Segismundo, ali junto a um igual, né? E volta num plano reencarnatório como um filho dele, num próximo momento. Olha como isso, né, vai criando aí todo esse movimento, essa busca por um equilíbrio dessas relações, mesmo diante de algo tão traumático e impactante. Então isso, essa dinâmica, essa complexidade, realmente é algo bem impressionante aí de ser observado e visto nesse capítulo. Todas essas informações que a gente recebe, eu fico feliz em ver a ciência, porque assim, ó, a gente não vai fugir uma lei natural, e ele fala muito, a gente vai fazer, vai desobedecer, mas todos nós vamos precisar nos ajustarmos às leis naturais. E aí nós temos várias ciências aqui no mundo da matéria, como astrologia, como numerologia, como uma constelação, mostrando, olha, pessoal, ajuste aqui esse campo, vamos melhorar nesse de cá, para que a luz da doutrina espírita, que é a lei reencarnacionista, a gente compreenda que tem coisas que estão fora da nossa alçada, mas tem coisa que a lei do amor resolve. E a proposta da reencarnatória é simplesmente isso, a lei do amor. Que o amor, na interferência dos amigos, para que Segismundo fosse recebido aqui na Terra, foi um amor em movimento. Que a gente, hoje, nesse dia, consiga transmitir para quem está nos assistindo, e depois, agora e depois, esse entendimento de que quem vence sempre é a lei do amor. E nós todos iremos cumprir esta lei. Não importa em que oportunidade reencarnatória, mas nós que estamos reencarnados no planeta Terra, viemos amar. E que a gente aprenda, de diversas formas, de forma mais desapegada possível, a amar. Olá, Joanice. Pode falar. Desculpa, o microfone estava fechado. Principalmente aqueles desafetos. Porque o nosso maior desafio é exatamente isso. Aqueles que são diferentes da gente, que não comunga da mesma religião, que não comunga da mesma opção sexual, que não comunga do mesmo conhecimento. Porque
se nós estamos aqui reunidos, cada um na sua cidade, cada um com seu entendimento, mas o que prevalece entre nós é o amor. Só que muitos irmãos nossos ainda não entenderam a lei do amor. Pensam que, assim, a minha religião é que salva, o meu conhecimento que é certo, o que eu falo que é certo no seu ponto de vista. Mas se colocarmos amor como a lei maior, está tudo certo no universo. A astrologia tem o campo dela, precisamos respeitar, a ciência e tudo no universo está perfeito. Porque Deus é amor e bondade. Então, temos que entender isso. E quando entendermos isso, tudo vai fluir bem melhor, sabendo que vamos precisar passar essa encarnação e outras para evoluirmos e respeitar a todas as ciências. Do menor do ser menorzinho do universo até os seres maiores, mais inteligentes, mais evoluídos. É esse caminho que nos aproxima de Deus, quando entendemos e respeitarmos um ao outro. Essa é meu entendimento da reencarnação, de estarmos aqui, tendo tudo ao nosso favor, para aproveitarmos de tudo, da cromoterapia, da fluidoterapia, do magnetismo, da constelação, sabe? De tudo isso que vem agregar valor à nossa encarnação. E nos fortalecer como ser eterno que somos. Mas quem não conhece o livro e está aqui pela primeira vez, do que a gente está falando de fato, Eduarda, hoje? É só reencarnação, renascer? De onde tiramos toda essa referência? Você pode nos informar? Sim, também dos livros que a gente está estudando sobre o livro Missionário da Luz, também da doutrina espírita, também, pela evangelização também, pela doutrinária, que é um aprendizado muito importante para a gente, também pelos estudos, mesmo que eu não participe dos estudos de segunda, de terça e de quinta, também é um tipo de aprendizado para a gente. Maurício, onde foram as suas referências para esse estudo de hoje? Quem está aqui assistindo quer saber, poxa, esse pessoal tirou isso de onde? Sim, tem toda essa base dos estudos espíritas, do livro em especial, né, do Missionários da Luz, mas eu também colocaria aqui a própria, né, a gente acabou mencionando, e você citou aí também a questão das leis do amor, que coincidentemente, se é que coincidências existem, né, a própria constelação traz justamente isso das leis do amor. A lei do amor. Isso. E a gente observando essa história, o contexto ali, da história de Segismundo, a encarnação passada, como ali a gente observa assim que sim, havia um amor. Mesmo atrás daquele ato, né, brutal cometido, tinha um amor. Acontece que tinha um desequilíbrio, e provavelmente tinham outros movimentos de exclusão, que o fez também excluir, interromper vidas, né? Então, o que até o Bert traz muito bem, ele menciona assim, em todas as relações humanas existe amor, mas às vezes tem uma desordem, tem algum excluído, tem um desequilíbrio, né? E é isso que vai contaminando o amor. E de alguma forma a gente observa isso também, esse contexto, essa análise filosófica do Bert, também nessa história, nesse capítulo, né? Aliás, não só nesse capítulo, mas nesse contexto do Segismundo, como ali também havia amor, mas como ele estava contaminado, e que aos poucos foi encontrando ali formas, avançando um pouco, né, nos capítulos, mas como isso vai sendo harmonizado futuramente, né, e através do plano reencarnatório. Denide, nos fale sua opinião. Essa capacidade que temos de juntar as coisas para compreender melhor. O microfone está fechado, querida. Opa, é um exercício, né? Nosso de ligar e desligar e de estarmos atentos
E que isso também tem a ver com a gente se conectar, né? Sempre com Jesus Cristo, que às vezes a gente se desliga e não percebe, e da necessidade de a gente constantemente estar nos conectando. Então, a todo momento, podemos aprender com tudo que nos acontece. Esse foi o insight que me veio aqui agora, a partir dessa experiência. Então, a leitura do capítulo 12, preparação de experiência, do livro Missionários da Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, me trouxe ensinamentos muito importantes. Eu pude compreender muito mais e acho que pode nos ajudar na compreensão do que seja honrar pai e mãe. Porque naquela descrição, quando ele nos apresenta o propósito, né? Qual é o propósito da criação dos órgãos dos genitais, e que o útero é o portal por onde que oferece a nossa entrada, né, para encarnarmos. Nossa, aquilo é muito edificante, saber disso, eu me emociono muito, e de saber que são os nossos pais que nos possibilitaram a vida, né, seguindo uma ordem maior de Deus. Então, foram eles que nos possibilitaram estar aqui para poder experienciar, aprender e nos melhorarmos a cada dia. E eu fico pensando, a partir dos caminhos todos que nos são oferecidos para que a gente possa se aprimorar e acessar a lei do amor, que é somente por aí, pelo amor, que nós podemos crescer. Todos os conhecimentos que pudermos ter, ainda assim, existe até uma poesia, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, sem amor eu nada seria. Então, é uma oportunidade constante de estarmos exercitando esse amor através do perdão, através do acolhimento, de aceitar o outro do jeito que o outro é, e, sobretudo, de estarmos atentos para um compromisso maior que todos nós assumimos quando reencarnamos, que é de vir aqui e nos melhorarmos. E para a gente poder se lembrar disso, a gente tem um recurso maravilhoso, que é falar com Deus, através da oração, que é um momento de recolhimento também, de pedir perdão, é um momento de olhar, né, para os nossos pecados, não no pecado nesse sentido de um Deus punitivo, mas ver o que é que eu poderia ter feito de diferente, de melhor, que fosse bom para mim e fosse bom para o outro. Então, nos é oferecido, nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou tão bem esse momento de recolhimento e de poder olhar para nós mesmos e podermos tirar a primeira trave do nosso olho antes de ficar apontando, não é, Marlene? Isso, apontando para o pecado, apontando para o outro. Então, temos esse legado maravilhoso que Nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou, as pistas, todos os caminhos. E aí, de novo, porque eu adoro uma paródia, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Que é de uma música, né, de Beto Guedes, de que é colocar isso na prática, todos os dias, em todos os momentos, né, em que somos testados, e que na oração também, que Jesus Cristo nos ensinou, não nos deixeis cair em tentações. É por isso, Denide, que eu lembrei também do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, bem-aventurados os que têm o coração puro. No item 11, escândalo, se tua mão é motivo de escândalo, corte. Vamos lembrar que Segismundo, ele matou Adelino, e por isso Adelino não era um campo favorável para a reencarnação dele. E essa dificuldade, para a gente lembrar também do poder do pensamento. Ele, mesmo desencarnado, sentia as vibrações de Adelino.
Segismundo estava até contente, porque já havia trabalhado muito nos espíritos, estava disposto a reencarnar como filho caçula, o segundo filho do casal. Mas, com a revolta de Adelino, por lembrar do que tinha acontecido, ele não aceitava ser pai de Segismundo. Para a gente ter noção do nosso poder de pensamento. E o escândalo aconteceu, que foi o homicídio. Mas que nós iremos nos ajustar a essa lei. E o Evangelho todo conta-nos o seguinte: resolve enquanto estar a caminho. Que caminho é esse? Se tu está no mesmo plano, resolve agora algum aborrecimento que tu tem com o teu irmão, com o teu pai, com a tua mãe. E o próprio Evangelho, como a Denise disse, honra teu pai e tua mãe para que os teus dias sejam acrescentados na terra. Que a gente saia daqui, nesse exato instante, compreendendo a importância do processo reencarnatório, do trabalho que se dá para reencarnar, da importância do útero. E outra coisa, a importância do corpo físico, esse instrumento maravilhoso que ajuda a gente a evoluir como espírito. Que a gente ame esse instrumento. Foi trabalhoso chegar aqui com toda essa beleza, com todo esse corpo perfeito, e lembrando, somos nós que escolhemos tudo do nosso corpo. Porque às vezes a gente escolhe uma medida física e fica brigando, não aceita, e isso gera doenças. Tanto a psicologia da correlação deixa muito claro. Você fez um acordo que teria um corpo de determinada forma e agora quer mudar porque a moda é cintura finíssima e a sua não é tão fina. Para que a gente vá compreendendo que nós somos 100% responsáveis por tudo que nos acontece, por mais que as pessoas digam que é o contrário. A história de Segismundo deixa muito claro isso para a gente. Preste atenção no que tu escolheu, porque tu vai responder porque tu escolheu. Maurício. Exatamente, nada fica, vamos dizer assim, impune, né? Toda ação vai ter uma reação. Se de repente isso tem uma gravidade maior, vai ter algo ali proporcional à frente. Então, me chama muita atenção, e o que a própria Denise comentou sobre a questão do honrar pai e mãe, e nesse caso específico, né, imagina, numa vida, você interrompe a vida de alguém. Num outro movimento, num outro ciclo, numa outra encarnação, você é filho desse que você interrompeu a vida. Então, assim, realmente, né, a gente observa que nada ao acaso, e o quanto isso pode contribuir justamente no equilíbrio dessa relação, de algo tão drástico, tão violento, que foi, em algo que vai para o paterno, que vai do desenvolver, do acolher, do conduzir. Né? Quais outras influências será que existem aí? E nós, se nós refletimos na nossa vida, o que será que aconteceu? Né? Por que será que eu sou filho do meu pai, daquele homem, daquela mulher, que eu chamo de pai e mãe? Né? Será que também eu cometi algo semelhante? E por isso, nessa encarnação, eu tenho algo a alinhar com eles, a equilibrar? Né? Então, esse olhar, essa amplitude das ações, do que é feito, de uma liberdade que nós temos, mas que nós arcamos também com essa liberdade de escolha. Talvez quem abuse disso comece a vivenciar algumas situações de forma compulsória, né, perdendo a possibilidade de escolha, mas ali entendo que eles ainda vivenciam essa possibilidade de escolhas, do sim, não, da direita, da esquerda, é aqui ou não é, né? E com a ajuda ali de além de todo o plano espiritual, né, a ajuda também de amigos ali dentro desse espaço, desse movimento. Então, realmente tem algo bem, bem grandioso aí nessa história. E boa noite, Renilda. Boa noite, Renilda. Seja bem-vinda.
Boa noite, Renilda. Boa noite, pessoas do bem, que coisa gostosa. Estavam nessa sala com tanta gente bonita. Tudo bem, Denide, com você? Tudo bem, graças a Deus. Que maravilha. Que bom ver você chegar. Boa noite, Marlene. Boa noite, Renilda. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Eduarda. Tudo bem com você? Boa noite, Renilda. Tudo bem? E você, Joanice, tudo bem? O nosso querido e único entre as mulheres, o meu menino fofinho, Satoshi. Boa noite, Satoshi. Boa noite, Renilda. Eu fico sem jeito com tanta elogio assim. Ele ficou vermelho. Ele é tímido, gente, ele é tímido. Eu vou até fechar a câmera aqui um instante agora. Hein? Mas muito boa noite. Agradeço as palavras. Muito boa noite, Renilda. Meu filho, veja bem, somos 5 mulheres, só tem você aqui de homem, querido. Oxente. Muito bem, então estamos felizes. Representando aqui. A classe. Yang, representando Yang, meu filho. Equilibrando a lei. Que bom, que bom. Estamos felizes de estar aqui. Nós estávamos em uma outra live, Conversa Espírita, e houve uma truncagem na minha agenda. Eu não podia desistir de última hora, mas aqui estamos para conversarmos em torno de que mesmo? Que eu nem sei mais. A preparação da reencarnação de Segismundo. Delícia, que maravilha! Sabemos que temos pessoas que estão assim, com o assunto na ponta da língua. Isso é maravilhoso. Vamos demais. Conectados aqui. Muito Capítulo bem. 12. Preparação de experiências. Muito bem, vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Quem estava com a fala foi Maurício. Mas Maurício está justamente a complexidade, né, Joanice? Dessas ações, daquilo que nós entendemos também como livre-arbítrio, né? Mas que existe dentro desse livre-arbítrio, sim, dependendo das escolhas que fizemos, algo que talvez nós tenhamos aí que encontrar um equilíbrio, uma compensação, talvez nessa vida, numa vida futura, né, numa próxima encarnação, e como é complexo e belo, né? Toda essa organização que há. Porque não é falando do Maurício que nasceu alguns anos atrás, né? É falando do Maurício que nasceu alguns anos atrás, somado a outros diversos N ciclos que ele vivenciou e se relacionou, né? Ali na história de Segismundo tem algo muito entre 3 pessoas, né? Ele e quem vai ser ali o pai e a mãe, que na vida anterior ele acabou ali gerando grandes complicações, interrompendo vida, né? E será que tipo de reunião, de repente, que nós também realizamos em outras encarnações? E que aqui estamos hoje nesse tipo de reunião, né? Então, acho que tem muita coisa aí que a gente pode, sim, parar e pensar, analisar, e com muito carinho, né, das nossas ações. Com certeza. Com certeza, Maurício. E quando entendermos que nossos amigos espirituais têm um trabalho grandioso para que aconteça a reencarnação. E aí eu vim aqui estudando aqui, ó, ele fala aqui, ó, ele não mensurava a diversidade de tarefas atribuídas aos benfeitores e missionários desencarnados. A extensão do serviço em nosso campo de ação assombraria a qualquer mortal. Quando eu li isso aqui no capítulo, se nós achamos que é desafiador um parto, aqui para os médicos que tem enfermeiro, anestesistas, toda aquela equipe para poder fazer um parto. Imagine nossos amigos espirituais no mundo espiritual para fazer a conexão desse espírito para vir encarnar. Se é uma complexidade aqui, imagine lá, quanto eles não trabalham arduamente para que aconteça o reencarne do ser. Então, por isso precisamos valorizar a vida. Nós estamos no Setembro Amarelo, e pensando no Setembro Amarelo, quando pensamos em todo o trabalho que eles têm, você vai rever o desejo de tirar sua própria vida, porque é muito trabalho para reencarnarmos.
Aproveitando, Janice, essa sua fala, no próprio capítulo tem dizendo assim, os que ultrajam o sexo, escrevendo, agindo, falando, são grandes infelizes por si mesmos. Por quê? Sexo é um ato sagrado, é vida, é uma coisa importante. E quando a gente não usa desse instrumento que dá a vida de forma correta, isso também prejudica a nossa próxima reencarnação. Nutrimos e exigimos coragem das boas disposições. Tudo em excesso, todo o processo, ele interfere na nossa oportunidade reencarnatória. O que é que Denide acha disso, Denide? Como é que você entende isso aí? Liga o microfone, minha flor. Deus, na sua infinita bondade e sabedoria, nos oportuniza a vida. E para que possamos aproveitá-la, é preciso saber viver. É preciso entender que eu vou chamar de recurso, né, que nós dispomos da atividade sexual, ela tem uma finalidade, que é oportunizar a fecundação. E, a partir daí, podermos entrar nesse portal da vida e reencarnarmos. E quando abusamos do sexo, distorcendo a sua funcionalidade, estamos, sem dúvida, maculando um instrumento maravilhoso, que é o nosso corpo, que é o templo do Senhor, né? Estamos desvirtuando da sua intenção original. E precisamos estar atentos da forma como vamos usufruir do nosso corpo para que ele possa nos oferecer a oportunidade de crescimento e de evolução, e não de degradação, como muitas vezes submetemos também o nosso corpo a serviço da sedução, e daí maculamos também até a alma do outro, corrompemos o outro. É dessa forma que eu penso, mas eu gostaria de ampliar essa minha percepção dentro ainda dos meus parcos estudos sobre a espiritualidade. Eu sou uma iniciante e quero beber da fonte de todos vocês que já são, sem dúvida, uns mestres desses ensinamentos maravilhosos do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Espírito de luz chamado Denide. Aonde você viu aqui mestres? Somos estudantes, meninas. Sim, e vamos ser, ao longo da nossa jornada e por muitas outras existências, estudantes dessa doutrina que jamais escasseia no seu conhecimento. Muito bem. Diante do que você disse, vamos ouvir a Eduarda. O que você pensa, Eduarda, sobre essa colocação da nossa querida Marlene? O espírito realiza a encarnação conscientemente, inclusive o seu próprio plano geral para a existência material que está se iniciando. O espiritismo reencarnante, de acordo com suas limitações, será mais ou menos auxiliado por espíritos com mais conhecimentos com quais tem afinidade, que aqueles espíritos mais evoluídos, pois até os erros do passado, a reencarnação é propriamente para a gente melhorar o que não teve ou que aconteceu que não era para acontecer na vida passada. Por isso que existe a reencarnação, para a gente melhorar e evoluir cada vez mais para chegar ao reino dos céus. Aí você aproveita e me responde, Eduarda. Qual é o objetivo de Segismundo reencarnar? Para o aperfeiçoamento de sua alma, para evoluir mais. Sim, muito bem. Ele vai reajustar o quê? Eu sei que você leu o capítulo. E o que é que ele vai reajustar? Porque ele precisa, apesar de ter um trabalho significativo no mundo espiritual, mas ele precisa rever uma situação, um equívoco dele lá no passado. O que foi que aconteceu? Como ele assassinou Adelino, o espiritismo
trouxe ele como reencarnação, como filho dele, como se fosse um ensinamento moral para que eles convivessem em harmonia. É isso aí, menina! Ainda bem que você é da minha equipe! Oh, meu Jesus! O perdão vai acontecer. Eu preciso falar. Fala, Marlene! Fala, Marlene. Olha só, Eduarda veio falar disso, e aí no capítulo diz assim, ó, eles estavam em desarmonia. E essa desarmonia estava tocante, que a gente está em desarmonia quando a gente não ama. Mas se a gente ama, a gente está em harmonia. E um dos caminhos para chegar à harmonia é o perdão. E o perdão, muitas das vezes, a gente não consegue naquele plano, pela distância, mas uma coisa maravilhosa chamada família ajusta muita coisa. E aí chega uma coisa pequenininha, uma coisa rechuchudinha na sua casa, fofíssimo, porque aquela fofura é quem você precisa perdoar. É a pessoa com quem você vai se relacionar e ali a lei do amor vai trabalhar. Mas para chegar a essa harmonia, vai precisar de muita educação, de muito limite, de muitas coisas que a gente precisa, que servem nos dois planos. Mas é um trabalho valoroso de pai e de mãe que entende que aquela pessoa lindinha, ela tem uma história. Nossa professora Cristina, ela disse assim, o indivíduo já vem com sua mochilinha. Não é vazio, a mochilinha tem uma coisinha dentro. Que a gente chegue lá com essa ideia de harmonização. E aqui no livro diz aqui, ó, meninas e Maurício, sem dúvida, respondeu o mentor, atencioso, os trabalhos se desdobraram em todas as direções. O pedido de Herculano vem focalizar um dos mais importantes problemas da felicidade humana, o da aproximação fraternal, do perdão recíproco, da semeadura do amor através da lei reencarnacionista. Então, é a semeadura do amor, é o perdão recíproco que vai fazer esse encontro e reencontro de Adelino, Raquel e Segismundo. O que significa dizer, então, que mesmo ele atingindo esse patamar evolutivo no mundo espiritual, mas ainda assim ele precisou voltar. Isso Sim. É lei de justiça? Com certeza. Por quê? Porque o caminho para todos é a reencarnação para se reajustar com as leis divinas. Ninguém foge à lei divina. Pode demorar um século, 1000 anos, mas eles todos vão precisar se reajustar com a lei divina. E a consciência de Segismundo o cobrava isso. Pelo que ele ter cometido com Adelino, a sua consciência lhe cobrava isso. E ele precisava reencarnar para se reajustar com as leis divinas. Maurício, meu filho, o que é que você me diz a esse respeito? Nossa dívida é grande, né? Se estamos aqui, né? É porque alguém falou de uma mochila, não quero nem imaginar o tamanho e o conteúdo dessa mochila. Mas sim. Né? Estamos e quanto mais próximas essas relações, né? Imaginando até e citando mais uma vez esse caso do Segismundo, nossa, ele vai ser filho de alguém que ele interrompeu a vida numa encarnação passada. Então, olha esse poder mais uma vez, né? A força que tem esse elo de ligação familiar, né? Como aquele homem e aquela mulher também têm um processo deles, trabalhando e se permitindo ser o portal da vida de Segismundo numa nova encarnação. Então, olha a abrangência. A gente está falando de um ato, né? Do Segismundo, esse ato principal, mas como ele envolve as outras partes também, que são pai e mãe, e mesmo dentro de um plano espiritual. Como é grandioso e como é complexo toda essa estrutura. E poxa, acho que tem, né, como você acabou de mencionar agora, sim, somos grandes estudantes, estamos nesse processo de estudo justamente para se conhecer, para trabalhar essa questão da reforma íntima, né? Desenvolver esse autoconhecimento,
caramba, não tem uma receitinha de bolo, não tem ali um videozinho que você vai assistir com um resumo do que foi. Né? São percepções em cima daquilo que eu vou sentindo hoje. E em cima desses, em especial dos sentimentos incômodos, que estão ali um norte, algo que norteia, algo que eu preciso trabalhar, me harmonizar numa relação com esse, com aquele. E quando fala de pai e mãe, nossa, aí é o princípio, né? É o princípio dessa encarnação atual e que vai refletir em todas as outras relações. Muito então, bem, Maurício. Isso aí é o amor em movimento. Amor em movimento. E esse amor em movimento é comungando com a boa nova que o Cristo nos trouxera quando ele diz: é preciso nascer de novo. Ele afirmou isso. E esse nascer de novo é constante e não sabemos quantos renascer nós teremos. É por essa razão que nós escolhemos aqui no programa Alô, Jovem! Falarmos, vamos renascer? Para que a humanidade entenda a necessidade desse renascimento para promover o que a nossa querida Joanice trouxe ainda há pouco, esse reajuste com as leis naturais. Essa doutrina renovadora, ela, na verdade, libertou Deus. Porque até então nós tínhamos um Deus como um Deus castigador, aquele que pune. E entendemos que ele não faz isso. Quem nos pune é a nossa consciência. Livro dos Espíritos, questão 621, quando ele afirma que estão em nossa consciência essas leis. Naturalmente, nós sabemos se nos equivocamos ou não. Segismundo sabia que ele havia cometido um equívoco, tirando a vida na atualidade, Adelino. Mas, nossa querida Denide, o que você traz sobre essa questão, Denide, que Joanice acabou de mencionar com relação a esse reajuste das leis, esse retornar, esse amor em movimento? O que é que você nos acrescenta? Eu penso que a cada dia a vida é um presente maravilhoso que Deus nos dá. Por isso que se chama presente, né? Porque às vezes a gente se esquece de aproveitar esse presente diário, que é uma oportunidade permanente da gente poder fazer melhor a cada dia, se refinar a cada dia, e ficamos muitas vezes remoendo mágoas do passado e ficamos lá presos, acumulando ódio, sentimentos ruins, e que nos prendem e que nos impede de estar em movimento a serviço da vida, a serviço do amor, a serviço do outro, a serviço de nos aprimorarmos. E por isso que a vida, quando a gente tem um tempo maior, cada dia Deus está nos dando a oportunidade de fazermos melhor, de aprender a cada dia. E quando a gente se esquece disso, a gente fica muitas vezes preso em angústias de como vai ser o amanhã, e a gente esquece de uma lição maravilhosa em Mateus, né? Quando diz: não vos preocupeis com o amanhã, e sim confiar em Deus e aceitar e acolher o aqui e agora. É o que eu tenho aqui e agora, e valorizar os relacionamentos que eu tenho nesta família que eu escolhi para vir aprender e a refazer erros, né, que eu cometi em outras vidas, e que, mesmo inconscientemente, nós temos a cada dia a oportunidade de revermos o que precisamos reajustar. Que novos passos, que novas possibilidades. Eu penso que é a isso que precisamos estar atentos a todo momento, de entender que a vida é um presente que Deus nos dá, e agradecer pela sua infinita misericórdia. Sempre. O ideal, você trouxe uma questão bem bacana, Denise, que nós vamos mencionar aqui, nesse projeto reencarnatório, o qual nós vivemos, é despertar em nós o sentimento de muito obrigada. Precisamos desenvolver isso, que nós passamos a maior parte do tempo reclamando. Ainda ontem, em uma palestra, nós dizíamos: nós criticamos muito, reclamamos muito e agradecemos pouco. É raro nós vermos alguém dizer assim, particularmente faço, mas de um modo geral, é raro nós ouvirmos alguém dizer assim:
Marlene, você está bonita. Você fez um excelente trabalho. Maurício, você realmente apresentou um programa ímpar. Um trabalho irretocável. Raramente nós ouvimos isso, não é verdade? E precisamos, no aqui e agora, entendermos que isso cria um campo energético favorável a estimular o outro a continuar o seu trabalho, a continuar o seu projeto. Porque ele vai falar lá de Segismundo, gente, estudar é a coisa mais linda que existe no universo, estudar. Estudar a doutrina espírita é algo que aprimora, que lapida e que compromete ao mesmo tempo o espírito. Quando ele vai trazer a história de Segismundo e ele se envolve, Herculano, é porque, de alguma forma, ele também está comprometido com a situação. Aí a gente percebe o espírito da solidariedade. O que nós precisamos desenvolver conosco. Como é que eu posso contribuir com Maurício? Maurício quer algo que, para mim, é supérfluo. Mas, para ele, é importante. Vamos ceder. Era importante para Herculano vir auxiliar Segismundo, que estava encontrando dificuldade para se conectar com Adelino e Adelino liberar. Gente, veja a magnitude disso. E Adelino liberar os espermatozoides, que era um instrumento para a formação do seu corpo físico. Perceberam a grandiosidade da coisa? Como ele sentia o campo energético de Adelino, então, na hora, ele não conseguia... Segismundo. Não conseguia produzir espermatozoides saudáveis para dar a condição da formação do encontro. O espermatozoide com o quê? Com o óvulo. Com o óvulo. O óvulo, isso. Não e o poder do pensamento. Olha os meus sentimentos como estavam, que eu não permitia gerar isto. Gente, uma hora a gente vai assumir, dizer, pensa direito, pensa direito. Sente direito? Não entendi. Fala de novo. Pense direito. Pense, porque é esse pensar a forma que você pensa e sente interfere em tudo. Uhum. Nesse capítulo, Marlene, que você fala, veio aqui alguma coisa na minha mente. Nós reencarnamos para sermos felizes. Da onde é que gera, nesse processo reencarnatório, as pessoas se considerarem insuficientes, se considerarem inúteis, acham que não pode fazer as coisas? De onde é que gera essa baixa autoestima? Nossa querida psicanalista, pode, por favor, nos traga-se para a gente. Culpa. E também culpas que você não entende de onde vem, que é culpas ocultas. Não é desta encarnação que você tem esse sentimento. E observe, na história de Segismundo, ele, em primeira instância, como ele já caminhou no mundo espiritual, ele está disposto a encarar tudo. Sim, eu aceito, eu aguento, eu faço. Eu quero reencarnar com quem eu desajustei a lei, eu quero. Mas os pensamentos do pai, ele já começou a ficar desanimado. Ele já não queria tanto. Ele diz aqui, logo no início do capítulo aqui, Agora, porém, que o rival antigo lhe oferece pensamento de ódio e de ciúmes, olvidando compromissos assumidos em nossa esfera de ação, sente-se novamente desventurado e sem força para a recuperação. Sente-se novamente, a recuperar o mal. De outras vezes, enche-se a tristeza de profunda revolta, e nesse estado negativo, subtrai a nossa cooperação eficiente. O clima fica difícil, porque como é que ele vai criar campo, como o Renildo estava dizendo, para que os espermatozoides viessem saudáveis e dispostos a fecundar o óvulo para provar cientificamente a reencarnação de Segismundo? É isso. Um outro aspecto para a gente estar agregando ao que Jana acabou de trazer, quando ele menciona de posse dos bens da vida física.
os bens da vida física. Nega-se Adelina a perdoar, recapitulando erradamente as lições do passado, antes mesmo da reencarnação do antigo transviado. Já se manifesta contrário a qualquer auxílio. Observe que coisa fantástica. De posse dos bens da vida física. O que nos cabe entender que esta vida, Denide, é algo grandioso e que nós necessitamos, de forma urgente, Satoshi, valorizar isso e não colocar isso a um conto de réis, aquela moeda antiga. Pode falar, Maurício. Tem alguém falando aí? Não somos nós. Foi uma interferência. Foi uma interferência. Não fui eu, não. Certo. Por falar em interferência, Marlene, você trouxe, Maurício falou e eu acabei me recordando. Você trouxe a questão do nosso vídeo passado, que foi ótimo, muito bem. Não tínhamos nada a ver com o processo, e foi um acaso, passando na rua, e acabou que pegou o som e o YouTube disse porque nós estávamos plagiando e não tinha nada a ver com plágio. Muito bem. Trazendo a questão do corpo físico. Para suscitar em nós, você que vai nos ouvir mais tarde, você que nos escuta agora, Elisete Mendes, vamos propagar essa mensagem da importância de valorar a vida. Não importa se você é gordo, é magro, é rico, é pobre, é preto, é branco, não importa. O importante é que nós precisamos dar um valor expressivo, um valor mais que romântico e sensível a essa vida. Não é assim, meninos? Quero ouvir você, Maurício. Fala aí sobre essa questão que nós acabamos de abordar. Por favor, querido Maurício. Eu gostaria de abordar esse assunto com um aprendizado que nós temos. Nós estamos falando de um movimento maior de um renascimento, né? De uma reencarnação. Mas dentro da nossa vida, até somando com outras falas aqui que já foram compartilhadas, né? E dentro desse contexto, Renilda, a cada dia que nasce, nós também temos a oportunidade de renascer diferente. Renascer com pensamentos, renascer com sentimentos, renascer de forma diferente para renascer o relacionamento com meu pai, com a minha mãe, né, com os irmãos, enfim. Tem uma série de oportunidades, de ciclos, de renascimentos menores, que se nós estudarmos, se nós mantivermos aí uma atenção, como a gente estava falando agora há pouco, né? Poxa, as dores que eu sinto, as dores emocionais, de repente essa dor emocional é de alguma questão física que eu carrego. Ali tem algo muito importante, sim, a ser trabalhado, e que eu vá renascer com isso. Que eu renasça um sentimento diferente, numa aceitação, né? Que eu consiga desenvolver um amor próprio maior, né? Não só comigo, com os próximos, e não tem como não falar de pai e mãe, né? Primeiro exemplo que nós temos de relação, né? Que isso vai refletindo. Então, olha a quantidade de oportunidades que nós temos de fazer pequenos movimentos de renascimento que contribuem muito com esse processo de renascimento maior. Mas nós precisamos estar atentos com isso. Eu acho que cabe muito até a famosa frase do orai e vigiai também, né, para que a gente evolua nesses renascimentos. Perfeito, Maurício. E nesse renascimento, Maurício, eu coloco: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque cada vez que você busca o conhecimento, principalmente com relação à vida passada e à vida futura, também a vida presente, porque nós precisamos nos ater no presente. Vivemos o aqui e agora. Então, quando você busca a verdade, você começa a deixar esses laços que desamarrar, na verdade, esses laços que nos prende ao passado. Quando você busca o perdão, a fazer o bem, a ver a situação do outro que está numa situação ruim e ver que você está numa situação boa. Quando você tem pai e mãe e você não valora aqueles pais que você tem, você reclama do pai, você reclama da mãe, reclama do irmão,
sendo que você está ali porque você precisa se reajustar com eles, porque nós escolhemos a família que estamos. Então, buscando esse conhecimento, independente da doutrina, nós estamos aqui falando da doutrina espírita, que é uma doutrina esclarecedora, mas onde você estiver, busque servir, busque ler o Evangelho do Cristo e entender que o tempo todo Jesus pregou o amor entre os irmãos, o amor entre os vizinhos, o amor entre as cidades. Onde ele passava, ele semeava o amor. E que nós também sejamos esses semeadores, conosco e com os outros à nossa volta. Sobre o Denide, ainda há pouco, vai ser você, Eduardo, também. Maurício falou de outras reencarnações, que vamos usar o termo ressignificar a nossa história, se Maurício assim me permite, essa ressignificação. Como é que você entende isso dentro do processo reencarnatório, Denide? É bom, ressignificar é dar um outro significado, é ter um outro olhar, né? É ter a oportunidade de enxergar de uma forma diferente e de fazer de forma diferente. Então, se eu, em outras vidas, eu fui uma pessoa que eu discriminava as pessoas por ter determinadas características que para mim não eram boas, eu posso vir em uma outra encarnação experimentando a empatia, né? De vivenciar, de ser aquela pessoa a quem eu discriminei, para eu ter a oportunidade de sentir literalmente na pele como é estar naquele lugar e poder, a partir daí, ressignificar esse olhar, né? Agora, nem sempre estamos prontos para isso, porque tem a ver com isso que a Janice belamente falou, que é de você aceitar, a verdade vos libertará. Às vezes a gente não se aceita, aí eu nasci negro e não quero ser negro, eu quero negar a minha raça, eu nasci em outro país e eu não enfim, é uma questão da gente poder se olhar e se experimentar e poder se amar do jeito que a gente veio, porque foi assim, de alguma forma, a gente acordou isso lá com as altas espiritualidades para que a gente tivesse a oportunidade de vivenciar e de aprender e de nos melhorarmos. Agora, é uma lição profunda, requintadíssima da sabedoria divina e que a gente precisa de muito estudo para a gente poder compreender, né, de muito como bem. Tudo foi engendrado, né, de uma forma belíssima, né? Uhum. Muito bem, Denide, muito bem, Eduarda. Queremos ouvir você a respeito do comentário de Satoshi. É porque a reencarnação é mais oportunidade de aprendizado e oportunidade de se aplicar o que se sabe e as superações da vida passada da gente. Pois tivemos vários erros que todo mundo erra e também acerta. E com as encarnações nós vamos aperfeiçoando os acertos e melhorando os erros cada vez mais em cada reencarnação, que é provável que seja mais de uma, em cada reencarnação que a pessoa passa. Também, até os próprios espíritos evoluídos, eles também começaram de baixo, se amando, trabalhando, fazendo palestra e vários outros trabalhos a ver com o espiritismo. Porque os espíritos evoluídos, eles não nascem evoluídos. Ele passa por todo um preparo físico e moral para eles chegarem até onde eles vão chegar. Ao passar do tempo e com a reencarnação. Também com a questão do perdão, que nós vemos muito sobre Segismundo e Adelino, né? Que Adelino não aceitava ele, mas sempre temos que ir perdoar as pessoas, mesmo que seja difícil. Porque para nós mesmos nos amar a Deus, também precisamos amar ao próximo, como se fosse nós mesmos. Fala, Marlene! Fala, Marlene!
Em ano de eleição, eu acabo de lhe dar meu voto, querido. Eu voto em você, minha jovem. Minha irmã, você resumiu muito bem a nossa aula de hoje. Muito, muito lindo ouvir tudo isso e deixar claro como a doutrina espírita, ela não tem dogma. A doutrina espírita nos convida sempre a espelhar. Se você diz, eu não sei ler, mas a vida traz de forma muito natural que você ame, se ajuste com o que você tem. E engraçado, você não precisa de muita coisa. Porque Denise disse assim, a gente tem que estudar muito. Eu sugiro, Denise, além de estudar, porque dentro do Evangelho diz, espírita, instruí-vos. Mas tem uma coisinha que ele diz, amai-vos. É essa a lição, a grande proposta da doutrina espírita, que é atualíssima. Ame. Ame a circunstância que você está, se ame, vá amando, que quanto mais você ama, você está cumprindo a vontade do Pai que está no céu. E Jesus disse assim, bom é meu Pai que estás no céu. Então pense assim, o caminho que a gente vai trilhar é o caminho do bem. Seja bom, seja uma pessoa gentil, alegre, e se envolva no seu processo familiar ou com quem não é família, não é só quem está dentro da sua casa, não. Se você vai para a academia, você tem uma família. Se você está na escola, você tem uma família. Se você trabalha, você tem uma família. Essas pessoas estão ajudando você no seu processo reencarnatório. Então, ame e aproveite, que passa muito rápido. Muito bem, muito bem. Diante de todas essas colocações salutares, que o nosso muito obrigada a você, Maurício, Eduarda, Marlene, Joanice, Denide, obrigada por estar conosco no programa Alô Jovem, com alguns jovens há mais tempo, que delícia, que maravilha. O nosso muito obrigada a você que nos assiste, você que compartilha essas informações. Denide, se inscreve no nosso canal, vale, não custa nada, é muito simples, vai lá, dá aquela clicadinha assim, ó, pac, inscrito no canal, se inscreve no canal, e diz, olha como esse programa está divertido, está gostoso, olha como eles falam com leveza, com naturalidade sobre o processo reencarnatório. Então, obrigada a vocês por estarem conosco. E para nós, então, encerrarmos este momento, nós vamos pedir à nossa querida Denide Pereira, que faça a nossa prece final. Liga o microfone, Denide. Denide, liga o microfone. Já liguei aqui. Nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos muito por essa maravilhosa oportunidade de estarmos aqui, exercitando o aprendizado dos teus maravilhosos ensinamentos. Que nós possamos, Senhor Jesus, colocar em prática tudo aquilo que hoje aprendemos aqui. Amém. Que assim seja, assim será. Muita paz e um grande abraço, gente. Fica um pouquinho na sala para a gente conversar. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.